Carneiro propõe abordar a regionalização no Congresso do PS e advoga por um novo referendo. O líder do PS critica a insensibilidade e arrogância do primeiro-ministro e alerta que não assegura a viabilização do orçamento do Estado seguinte. É necessária mais inteligência nas redes elétricas. O relatório de monitorização das redes de transporte e de distribuição revela as conclusões sobre a performance dos operadores do setor, REN e E-Redes, no período entre 2023 e 2024. O plano de recuperação de Leiria estende-se até ao final do mandato. O presidente da Câmara de Leiria afirma que é necessário realizar um trabalho de financiamento europeu e de redirecionamento de fundos nacionais para este objetivo. Zelensky é acusado de intimidar ex-líder militar com investigações. O antigo comandante das Forças Armadas, que poderá ser um rival político nas eleições, acusa Zelensky de tentar intimidá-lo através de buscas ao seu escritório em 2022 e menciona conversas recorrentes com a presidência. Zuckerberg afirma em tribunal que o Instagram não tem crianças como público-alvo. O processo envolve uma cidadã da Califórnia que acusa a Meta e a Google de tentarem lucrar ao viciar crianças nas suas plataformas. Irão. Trump cada vez mais propenso a iniciar uma guerra total. Trump encontra-se a tornar-se irritado e coordena com Israel uma possível guerra total contra o Irão. Os ataques poderão ter início já no sábado. O governo israelita intensifica o nível de ameaça enquanto Teherão prevê um confronto. Este estigma moral não pode ser atribuído ao clube de Eusébio e Coluna. Carlos Rodrigues reporta que o clube de Eusébio e Coluna não deve ser associado a este estigma moral. Documentário da BBC aborda a prisão do maior pedófilo português. A detenção de Nuno Melo, conhecido como Twinkle, é acompanhada pela PJ, que o condenou a 25 anos de prisão. Maria de Fátima e Venâncio foram apanhados pelo Mondego ao voltarem de uma consulta. O número de mortes devido ao mau tempo sobe para 19. No dia 10, um casal de Montemor Velho desapareceu ao regressar de Coimbra. Multa para aqueles que alienarem imóvel adquirido com IVA a 6% antes de um ano. Aprovou-se um choque fiscal que transfere para o comprador a responsabilidade de assegurar que a propriedade é utilizada como residência própria e permanente. Desafio paracetamol. Ordem dos Médicos alerta para perigo em 2 horas. Trata-se de uma competição entre jovens que promove o consumo de múltiplas doses deste medicamento. Além disso, Luís Montenegro está a ser investigado novamente. O MP está a investigar o financiamento da Casa de Espinho. A Ministra do Trabalho não permanecerá se não existir pacote laboral. Uma interpretação subjacente emerge. A ausência de um consenso sobre o pacote laboral torna improvável a continuidade de Maria do Rosário Palma Ramalho no seu posto. Desafio paracetamol. Ordem dos Médicos apela à cautela. Trata-se de uma disputa entre jovens que promove o consumo de múltiplas doses deste medicamento. Além disso, Luís Montenegro volta a ser alvo de investigação. O MP está a investigar o financiamento da residência em Espinho. A ausência de um pacote laboral implica na saída da Ministra do Trabalho. Uma interpretação subjacente é que, na falta de um entendimento sobre o pacote laboral, é bastante improvável que Maria do Rosário Palma Ramalho permaneça na sua posição. A relevância da Rainha de Amélia em S. Pedro do Sul. Nesta região de Viseu, a corte portuguesa esteve sempre presente. Eduardo Nuno Oliveira relata a transformação que a Rainha de Amélia implementou neste local termal.
Novo referendo é defendido por Carneiro, que pretende debater regionalização no Congresso do PS. O líder do PS critica a insensibilidade e sobranceria do primeiro-ministro e adverte que a viabilização do próximo orçamento do Estado não está assegurada. Pais que encobriram os abusos do filho à irmã mantiveram as rotinas familiares. Estão acusados de crimes de abuso sexual de crianças e de menor dependente, por omissão. Filho de 19 anos permanece em prisão preventiva. Alerta em 6 distritos por causa da agitação marítima durante 4 horas. Ondas de até 5 metros são esperadas no Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. Além disso, Lavrov afirma que o novo ataque dos Estados Unidos da América ao Irão teria consequências graves. A residência fantasma de Luís Montenegro. O dossiê da habitação de Luís Montenegro em Espinho é reaberto pelo DIAP Regional do Porto, agora com novos indícios relacionados com a construção. Quem está sob investigação e qual a extensão do envolvimento do Primeiro-Ministro? Análise por Luís Rosa. Regresso da artilharia do Sporting contra o Moreirense. Após cumprir castigo, Luís Soares volta à equipa e Ioni Dias já se encontra recuperado da lesão. Maria de Fátima e Venâncio foram surpreendidos pelo Mondego ao voltarem de uma consulta. Total de mortes devido ao mau tempo atinge 19. No dia 10, casal de Montemor o Velho que voltava de Coimbra desapareceu. Zelensky responsabiliza a Rússia por prolongar negociações de paz. A reunião em Genebra concluiu-se sem progressos relevantes. As partes envolvidas referem-se a negociações como complicadas. De que forma a esquerda se afastou das classes populares? A muita gente faria falta treinos de humildade. Nuno Oliveira Santos, Alliance Lead Avanade para a Europa e Médio Oriente, é parte de uma empresa global dedicada a soluções no ecossistema Microsoft, tendo uma carreira que inclui experiências no setor público e privado. Documentário da BBC aborda a prisão do principal pedófilo português. A detenção de Nuno Melo, conhecido como Twinkle, foi acompanhada pela PJ e ele está a cumprir 25 anos de pena de prisão. David Borges. O que ocorreu no Estádio da Luz representa o auge da irracionalidade associativa no futebol. O suposto ataque racista de um atleta do Benfica a um jogador do Real Madrid ganhou destaque internacional e a UEFA iniciou um inquérito. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o comentador da SIC David Borges. Médicos advertem sobre os riscos do desafio do paracetamol em 6 horas. Trata-se de uma competição que promove a ingestão de múltiplas doses. A Ordem dos Médicos chama a atenção para os perigos que podem ser letais. Além disso, o ataque dos Estados Unidos da América ao Irão poderá ocorrer a partir de sábado. Espião falso tenta comercializar segredos da Organização do Tratado do Atlântico Norte à Rússia. Público. Um jovem de 23 anos é suspeito de ter furtado o computador de um militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o intuito de o vender à Embaixada Russa em Lisboa. Le Parisien. 29 regiões em França estão em alerta laranja devido a condições meteorológicas adversas. Luizão recebe ameaças por apoiar Vini Júnior. O ex-capitão dos Encarnados expressou solidariedade ao seu compatriota e não hesita em classificar como racista a ação de Cristiani. Além disso, as contas do FC Porto estão no azul e a WWE regressa a Portugal. A comédia do Doente Imaginário e a última performance de Molière, o dramaturgo que satirizou a todos. No dia 17 de fevereiro, duas narrativas se entrelaçam, a de uma mãe que nasceu nesta data e a da última performance de Molière.
Em 2026, essa mãe comemora 95 anos, tendo vivido a sua infância num mundo onde ainda era possível ver o Zeppelin sobrevoar as aldeias ribatejanas. Rui Tavares transporta-nos para o século de Molière, o dramaturgo francês que satirizou a todos. Língua portuguesa, realidade promissora ou ilusão reconfortante? O destino da língua portuguesa não será determinado por conferências ou declarações simbólicas. A sua definição ocorrerá através da maneira como é ensinada, utilizada, financiada e protegida no dia-a-dia. A decisão reside na ousadia de apostar nela como língua de ciência, inovação e pensamento crítico, mesmo quando isso implica desafiar a tendência predominante de subordinação ao inglês. Brasil em contraste. O Brasil abriga tanto empatia quanto crueldade. Doçura e violência coexistem. As contradições humanas estão presentes, intensificadas ao seu máximo. Análise de Fernanda Amann. O inusitado episódio de Tommy Olsen, mandado de detenção emitido pela Grécia contra o norueguês que registra abusos a migrantes. Aproximadamente 50 ONG criticam alterações na legislação grega relativa à imigração e ao asilo, interpretando-os como um novo avanço na criminalização da assistência humanitária. Na mesma semana, Atenas emitiu um mandado europeu de detenção para um norueguês que administra um site de denúncia de abusos contra migrantes. Tommy Olsen poderá enfrentar uma pena de 20 anos de encarceramento. O governo grego afirma apenas pretender intensificar o controle sobre redes criminosas, sem comprometer o trabalho humanitário. Estados Unidos da América e Venezuela unirão esforços no combate ao tráfico de drogas. Delcy Rodrigues encontrou-se com o líder do Comando Militar dos Estados Unidos da América para a América Latina e Caraíbas, estabelecendo um acordo para desenvolver uma agenda de colaboração no enfrentamento do narcotráfico. Aviso amarelo para 6 distritos costeiros. A previsão indica que a chuva continuará, especialmente nas regiões norte e centro. Greve geral na Argentina em protesto contra as reformas do presidente Milei. A companhia aérea argentina informou sobre o cancelamento de 225 voos. Existem profissionais autónomos que apresentam elevada dependência? Informações do INE indicam que 14,3% dos trabalhadores por conta própria são economicamente dependentes de um único cliente. E os vereadores que abandonam o Chega e se tornam independentes. As diversas reações ao caso Vini Júnior. As alegações de racismo feitas por Vini Júnior em relação a Prestiani dominam as conversas. Mbappé afirma ter escutado o insulto, enquanto os encarnados insistem que tal é inconcebível. Deveria o Benfica agir com mais cautela? Demografia e populismo. Lógicas absurdas, interpretações estranhas, referendos. A demografia foi absorvida pelo populismo. Exemplos surgem globalmente. Oito horas. Condições meteorológicas adversas. Executivo considera a possibilidade de regressar ao déficit. Executivo pondera a opção de renunciar ao superávit orçamental e retornar aos déficits como resposta aos prejuízos. Além disso, o MP pretende investigar de que forma Montenegro financiou a edificação da casa em Espinho. Organização do Tratado do Atlântico Norte 3.0, Estados Unidos da América dão luz verde à Europa para criar um exército próprio contra a Rússia. Em análise no podcast Diplomatas, as lições da Conferência de Munique sobre a relação transatlântica, os 80 anos do Long Telegrama, a presença de Rubio na Hungria e a influência do projeto 2025 na Casa Branca. O prémio de ministra menos competente do governo é atribuído o Tribunal de Contas, que evidenciou o funcionamento do Estado, Marcelo, que deveria prestar esclarecimentos públicos,
e a Ministra do Trabalho, que agendou uma reunião que não se realizou, representam o bom, o mau e o vilão. Quais os itens em falta no seu kit de emergência para sobreviver 72 horas sem água e sem eletricidade? No terceiro episódio da minissérie SOS Finanças, Pedro Anderson discute o kit de emergência, abrangendo tanto o aspecto físico como o financeiro. Escuta as recomendações no podcast. Sinto uma grande frustração, pois acredito que não há muito que possamos fazer, a não ser acompanhar as notícias, aguardar e orar para que prevaleça a sensatez. A apresentadora expressou claramente a sua perspectiva no mais recente episódio de Chica Esperta. A UGT celebra o Carnaval e recusa fazer qualquer esforço. As discussões iniciaram-se com limites bem definidos que incluem a não alteração de nada. A UGT não compareceu à reunião com a ministra, evidenciando a sua falta de vontade para dialogar. Após as dificuldades, será que se aproxima um quadro de déficit? Desastre. Maria Luís solicita soluções concretas dos seguros. A comissária alerta que os efeitos de eventos como a tempestade Christine e a cheia são reais, não são abstratos, são humanos e requerem soluções concretas. O setor reivindica a criação de um fundo para calamidades. Takei é congratulada por Taiwan pela sua reeleição. Taiwan expressa gratidão pelo apoio do Japão. Dados de 1,2 milhões de contas bancárias em França expostos por ataque informático. Credenciais de um funcionário foram usurpadas por um agente, permitindo o acesso ilegítimo ao sistema da Direção-Geral das Finanças Públicas, onde foram consultadas informações como IBAN, identidade, morada e identificador fiscal. Antigo príncipe André preso por alegada má conduta. O irmão de Carlos III foi detido na quinta-feira por suspeitas de má conduta no desempenho de funções públicas, segundo noticiou a BBC. André Mountbatten Windsor, irmão do rei Carlos III, foi preso pelas autoridades britânicas. O antigo príncipe, que viu seu título ser revogado devido à sua associação com o abusador sexual de menores Jeffrey Epstein, é alvo de investigações por possíveis irregularidades na sua função como representante comercial do Reino Unido. É suspeito de ter partilhado informações confidenciais. Audições sobre a venda da TAP a decorrer em sessão fechada pelo Grupo de Trabalho. Na quinta-feira, o Grupo de Trabalho responsável por acompanhar a privatização da TAP ouvirá o Conselho de Administração da companhia, depois de já ter escutado a comissão especial chefiada por Daniel Traça. Reconhecimento ibero-americano é atribuído a Mário Moutinho. Mário Moutinho, que nasceu em julho de 1946, possui uma extensa carreira associada ao teatro e à divulgação das artes cênicas, tendo, no entanto, começado a sua trajetória profissional na rádio. Cascais. Retomada da circulação ferroviária em via dupla. Devido ao mau tempo que afetou Portugal continental nas últimas semanas, a circulação dos comboios na linha de Cascais estava a ocorrer com alterações nos horários. Myanmar. Xanana Gusmão, PM timorense, aguarda arquivamento do caso. O chefe de governo de Timor-Leste, Xanana Gusmão, aguarda que o Ministério Público arquive o processo contra a junta militar de Myanmar. FMI solicita à China redução de 50% nos subsídios à indústria. De acordo com o FMI, o ajuste do PIB deve ser progressivo ao longo do médio prazo. Tiago Barbosa Ribeiro, o governo de Montenegro apresenta-se desgas. Segundo Tiago Barbosa Ribeiro, a administração não optou por um aliado para as negociações e a AGE é como se tivesse uma maioria absoluta. Ele acredita que seguro desempenhará um papel de equilíbrio no regime democrático.
Rádio Universidade de Coimbra assinala 40 anos com concertos e uma exposição. Para comemorar as 4 décadas de atividade da RUC, será realizado um programa que irá acontecer em vários locais da cidade, com espetáculos e emissões especiais, entre 28 de fevereiro e 21 de março. Desmantelamento da central do Pego leva 3 anos e preserva a ferrovia. A desativação da antiga central a carvão terá início em março. As chaminés e torres serão as últimas a serem eliminadas neste processo que se estenderá por 3 anos. O ramal ferroviário e a ponte não sofrerão alterações. Fátima. O turismo religioso pode impulsionar a recuperação. O Santuário de Fátima viu perdas que ultrapassam os 2 milhões de euros. Detenção de advogada por tráfico de droga na prisão. A advogada permaneceu em liberdade enquanto aguardava o julgamento em julho de 2024. Projeto inovador de automação com IA é lançado pela NOS e Deloitte. A proposta global Agentic Blueprint for Telcos auxilia os especialistas da área das telecomunicações a reconhecer e aplicar IA nas áreas de maior influência. Tremor de terra de 4.1 na escala de Richter registada em Lisboa. Tremor de terra de 4.1 na escala de Richter registada em Lisboa. Óbidos recebe Festival Internacional de Chocolate, da Ciência à Arte. Esculturas, show cookings e oficinas inspiradas em Gaudí vão dar vida à arte chocolateira num evento que acontece de 6 a 22 de março. A Air France KLM está a preparar uma proposta não vinculativa para a TAP. A administração da TAP já foi alvo de reuniões com o grupo. A Air France KLM encontra-se a desenvolver uma oferta não vinculativa, mas fará o investimento apenas se a companhia demonstrar potencial para alcançar a margem desejada na operação. Utente é agredido por enfermeira dentro de ambulância. Investigação em curso no hospital. O incidente teve lugar enquanto o utente era transportado para Lisboa, onde iria submeter-se a um exame. A ULS do Alto Alentejo iniciou um inquérito sobre a situação e já afastou a enfermeira responsável pelo transporte de utentes. CIA estava ciente da sabotagem ao gasoduto russo Nord Stream. Os ataques aconteceram em setembro de 2022. Quatro indivíduos foram detidos pela PSP por falsificação de documentos. A PSP salienta que a utilização de documentos falsificados constitui uma infração criminal. Miguel Miranda, danos complementares podem ocorrer. O antigo líder do IPMA esclarece que o epicentro do terremoto se deu, numa área onde fenómenos deste género têm surgido, embora o sismo tenha acontecido a uma profundidade consideravelmente elevada. O PSD assegura que a obra se concretize enquanto chega à Espira. É inaceitável qualquer agressão a agentes das forças e serviços de segurança. É igualmente inaceitável qualquer agressão de polícias a cidadãos. Esta é a opinião de Cláudia Santos. A aproximação de Moedas ao Chega é comentada pelo PS. Uma vereadora ex-Chega recebeu um pelour de Carlos Moedas. De que forma será realizada a investigação sobre casos de racismo na Luz? O Real Madrid submeteu à UEFA todas as evidências disponíveis referentes a casos de racismo na Luz. O que se seguirá? Qual é a duração da investigação? Também se considera o efeito deste caso no balneário das Águias. A administração Trump planeia edificar base militar para 5.000 indivíduos em Gaza, integrada no Conselho de Paz.
A extensão da área será cerca de 140 hectares e estará à PTA para a implementação de uma base que acolherá uma força multinacional com 5.000 operacionais em Gaza. É neste local que será situada a futura Força Internacional de Estabilização, órgão do Conselho de Paz. Debatida a implementação de uma área desmilitarizada no Donbass. Vladimir Medinsky, líder da delegação russa, descreveu as conversações como complicadas, mas significativas. Suspeito de abusar da filha de uma amiga é detido. Uma denúncia anónima originou a investigação. Air France KLM argumenta que modelo de governação e preço serão cruciais para prosseguir com a aquisição da TAP. A direção da Air France KLM considera que o encontro recente com a gestão da TAP foi extremamente positivo e, sem entrar em muitos detalhes, ressalta que o custo e a futura administração da companhia aérea, assim como o seu papel potencial, serão fundamentais na proposta que apresentar. O primeiro vídeo do YouTube é adquirido pelo Museu Vitória e Albert. Intitulado Miate Zoo, este vídeo foi o primeiro a ser disponibilizado na plataforma YouTube, a 23 de abril de 2005. Novo inquérito a Sócrates por suspeitas de branqueamento. Alegadamente, Carlos Santos Silva e José Sócrates terão voltado a empregar o mesmo esquema de branqueamento que foi descoberto na Operação Marquês. Uma residência que se inspira nos palheiros de Ilhavo revela-se, mas protege-se. Situada numa parcela de terreno próxima do mar, a casa de um só andar toma como referência os palheiros da região de Ilhavo e conecta-se ao ambiente envolvente sem se revelar. Trump age como um imperador global e faz ameaças à Organização das Nações Unidas. Realizou-se a primeira sessão do Conselho de Paz, com a participação de Portugal como observador. O Conselho revela onde se encontra o poder e as nações presentes desejam aproximar-se de quem exerce autoridade, analisa o coronel José do Carmo. Terá sido a Ucrânia a responsável pelo boicote ao Nord Stream? ENAPA 2000, Telefone Call, Pão, Amor e Totobola, já está disponível em streaming. Os ENAPA 2000 lançaram o seu single de estreia, Telefone Call, Pão, Amor e Totobola, em streaming, após a sua edição original em 1987. Reviva aqui as músicas. PTRR. Montenegro convoca partidos e seguro, estão todos convocados. O primeiro-ministro afirma que os apoios estatais para lidar com os efeitos do mau tempo totalizam 3,5 mil milhões. Menciona um novo ciclo político, sem eleições, e na próxima semana revelará o novo MAE. O que CR7 e Messi não conseguiram, o jovem Gordon realizou. Em apenas 43 minutos, Gordon assinalou 4 golos no estádio do Karabakh durante a primeira parte. Tudo acerca do mais recente álbum dos Foo Fighters, Your Favorite Toy, arte, alinhamento e nova faixa para ouvir agora. Após 3 anos, os Foo Fighters voltam a lançar álbuns. Your Favorite Toy representa o 12º disco de estúdio do grupo liderado por Dave Grohl, que volta a Portugal a 10 de julho para um espetáculo no Nusa Live. Aqui estão todas as atualizações. Renault sofreu um prejuízo de quase 11 mil milhões de euros devido à Nissan em 2025. Embora as vendas globais do grupo Renault tenham aumentado em relação ao setor, não foram suficientes para evitar um resultado financeiro negativo. Mesmo desconsiderando as perdas associadas à Nissan, ainda assim haveria uma redução no lucro. Investigação recente sobre Sócrates afeta o caso Marquês. Em 2025, o Ministério Público deu início a um inquérito relacionado à aquisição de uma casa por Carlos Santos Silva, que foi vendida pelo primo de Sócrates. Há suspeitas de que um esquema de branqueamento de capitais possa estar a ser repetido. Falcão ou Pomba, quem poderá assumir a liderança do BCE após Christine Lagarde?
Rumores sobre uma possível saída antecipada da chefe do supervisor europeu geram competição pela sucessão. Pablo de Cos figura entre os potenciais candidatos. O governo espanhol já manifestou que terá uma palavra a dizer. Ventura e Montenegro, entre fogachos e falhas redondas. Durante o debate quinzenal, Luís Montenegro é criticado por André Ventura pela forma como geriu a crise provocada pelo mau tempo. O primeiro-ministro reage, afirmando que o líder do Chega não apresentou acusações claras. A resposta aos portugueses não pode falhar agora por parte do Estado. José Luís Carneiro afirma que apoia as soluções e apresentou uma proposta de orçamento retificativo ao governo. Montenegro reconhece a atitude do Partido Socialista, mas afirma que a medida ainda não se justifica. Idade mínima para redes sociais elevada para 16 anos, salvaguarda ou falsa sensação de controlo. O acesso às redes sociais passou a exigir consentimento dos pais, com o Parlamento a aprovar a alteração da idade de 13 para 16 anos. Estaremos a falar de uma verdadeira proteção das crianças ou apenas de uma ilusão de controlo? O recente fenómeno francês ascendeu à foia para marcar a história. Paulo Seixas tem ascendência portuguesa. Guarda Revolucionária é adicionada pela União Europeia à lista de terroristas. Os operadores da União Europeia estão impedidos de fornecer recursos económicos e fundos ao grupo. Stadler e Critical Software estabelecem empresa de tecnologia ferroviária em Portugal. A Stadler e a Critical Software divulgaram a formação da Stadler Digital Labs, uma joint venture focada na criação de soluções digitais e de cibersegurança para a indústria ferroviária. Sindicalistas da SATA sinalizam perigos da privatização. De acordo com o coordenador da Comissão de Trabalhadores da SATA, a medida foi imposta pelo acionista, sem consulta prévia às estruturas representativas dos trabalhadores. 10 dias para alcançar entendimento com Teherão ou surgirão consequências. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que é imprescindível estabelecer um acordo relevante com Teherão, advertindo que se isso não se concretizar em 10 dias, poderão surgir consequências. Porto de Mós destina 6,5 milhões para restauro de prejuízos. Desta forma, uma fatia relevante do saldo de gerência, para não afirmar que é o total, será direcionada imediatamente para as prioridades decorrentes da tempestade. Competição pela TAP. Quais indícios já foram apresentados pelos concorrentes e o que ainda precisa ser resolvido? Os 3 concorrentes da TAP já se encontraram com a equipa de gestão para compreender em detalhe a estratégia e os dados da empresa. Qual é a situação atual da corrida à privatização? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Os mitos que perduram nas escolas, 10 erros graves da educação. Quais são os mitos que se mantêm acerca da educação infantil e por que razão permanecem tão profundamente enraizados em numerosas escolas? Este Birras de Meio analisa as provas científicas. Condições meteorológicas adversas. Executivo está a enterrar a cabeça na água? Sérgio Costa, PS, e Pedro Pimpão, PSD, avaliam a reação do Executivo face às tempestades. Não adianta esconder a cabeça na areia ou na água. Portugal não estava preparado para a tempestade. Câmara espera receber a notificação da decisão positiva em relação à Sevenair. O assunto em questão envolve uma discordância sobre uma alegada dívida de taxas de assistência no aeródromo no valor de 107 mil euros. Documentário da BBC aborda o caso de um pedófilo português. A PJ publicou documentários nas redes sociais, afirmando que a situação constituiu uma missão quase impossível para salvar crianças.
Morre rapper Lil Popa com 25 anos. O artista de 25 anos ganhou notoriedade por faixas como Blessed, I Guess e Under Investigation. Código nomeado Volga. Espião falso tentou eludir a PJ em 3 ocasiões. Arguido está em prisão preventiva. Estados Unidos da América e Irão abrem espaço para conversações enquanto se preparam para o conflito. Desde a invasão do Iraque, a presença militar americana na região do Golfo não era tão significativa. Rússia tem novos alvos na Ucrânia. O especialista Rui Vilar afirma que Moscou ambiciona mais do que apenas questões territoriais e que a Ucrânia provavelmente já está a ceder em relação à cedência de terras. A Rússia está a sentir-se poderosa. Marcelo impôs limites ao governo durante as tempestades e uma ministra que exige esforço. Este episódio é moderado por David Santiago, com a presença de Felipe Santa Bárbara, São José Almeida e Suzete Francisco. Voos do aeroporto Stansted estão a ser investigados pela polícia em relação a Epstein. Em 2019, Jeffrey Epstein, o magnata e criminoso sexual, tirou a própria vida na prisão. Montenegro conta tudo com o PTRR e solicita apoio de todos, sem calamidade ou orçamento retificativo. Dirigindo-se ao futuro estimado de 3 anos e meio sem eleições e com um novo Presidente da República já escolhido, Luís Montenegro fez um apelo à cooperação dos partidos, autarcas e presidentes no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência Português. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Confira a chave do Eurodreams e descubra se é o sortudo contemplado. Os sorteios ocorrem às segundas e quintas-feiras. Vila Galé forçada a fechar todos os seus hotéis em Cuba devido à falta de eletricidade, sem data prevista para reabertura. As restrições impostas pelos Estados Unidos estão a intensificar-se em Cuba, onde o único grupo português com operações hoteleiras teve de encerrar os 2 hotéis que ainda permaneciam abertos no país. Rui Moreira assume a nova função de embaixador de Portugal na OCDE. A posição que Rui Moreira irá desempenhar está sujeita a uma nomeação política. Chega perde todos os vereadores no Funchal, desejava uma forma de carneirismo. Na área onde André Ventura obteve o seu melhor desempenho nas eleições presidenciais, o Chega enfrenta disputas internas. A direção regional descarta qualquer tipo de bloqueio institucional. Rui Moreira é o novo representante português na OCDE, sucedendo a Manuel Lobo Antunes. Com 69 anos, o ex-presidente da Câmara do Porto foi nomeado pelo governo como representante permanente na OCDE, conforme reportado pelo Diário de Notícias. Chega perde todos os vereadores no Funchal, pretendiam uma forma de obediência cega. Na área onde André Ventura obteve o seu melhor desempenho nas eleições presidenciais, o Chega enfrenta disputas internas. A direção regional descarta qualquer tipo de impedimento institucional. 6 questões sobre a eventual ofensiva dos Estados Unidos da América contra o Irão. Cerca de 2 meses após as ameaças iniciais, a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos da América ao Irão tornou-se outra vez, e de forma ainda mais evidente, plausível, em virtude do aumento da presença militar na área. No entanto, os alvos permanecem mais indefinidos. André Mountbatten-Windsor solto, mas permanece sob investigação. A sua prisão provocou reações a nível internacional, com Trump a descrever a situação como muito triste e os democratas dos Estados Unidos a festejarem como um avanço significativo para a justiça das vítimas de Epstein. Acima de 250 mil árvores destruídas na Serra de Sintra.
A Câmara de Sintra avaliou que 23.000 árvores tenham sido derrubadas em propriedades privadas da Serra, em consequência da Martinho. Novos desafios, Nickelodeon em São Bento e Maia Caminho. Os tópicos da Viti Suazi incluíram a análise da resposta do governo à crise, o novo ciclo político e a futura ministra da Administração Interna, com Ana Abrunhosa como convidada. Após a tempestade Christine, que foi um verdadeiro filme de terror, a DRT está a reerguer-se em Leiria. Sónia e Valdemar estão sem tempo a perder. A indústria de moldes, crucial na região de Leiria e dependente da robustez do aço, sofreu um golpe devastador a 28 de janeiro devido à tempestade Christine. A DRT também foi afetada. Desde o início, com o apoio dos seus colaboradores, o casal que fundou a empresa há 30 anos luta para manter a sua atividade. Espionagem e furtos. O caso de Miguel Rua Miguel R. tinha antecedentes criminais antes de roubar um computador de um militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Portugal. De acordo com a acusação, o jovem que afirmava ser espião tentou ludibriar a PJ quando se encontrou numa situação sem alternativas. Ana Abrunhosa. O estado de calamidade não é necessário. A ex-ministra e atual presidente da Câmara de Coimbra manifesta desacordo com a posição do PS, que solicita a extensão do estado de calamidade. Afirma também que o governo não lhe faltou em nada e faz elogios a seguro. Benfica mantém-se sem derrotas no campeonato de futsal após empate com Sporting. Os encarnados continuam sem conhecer a derrota nesta versão da competição. Literatura. O hábito ancestral de Henrique Vila-Matas sobre a literatura. A obra, Cânone de Câmara Escura, de Henrique Vila-Matas, prossegue no subgénero que explora a literatura acerca da literatura, área na qual o autor se destacou. No entanto, até o infinito possui restrições. Zelensky tem a convicção de que Estados Unidos da América e Europa guardam segredos. O líder da Ucrânia sustenta que ambas as partes estão em negociações com a Rússia sobre a ampliação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, alheias a Kiev. É necessário que façamos parte, protesta. Conflito entre fãs antes do derby de futsal resulta em 124 detenções. Um grupo de aproximadamente 100 casuais do Benfica apareceu em Alvalade, vindo da área do metro, agrediu a casinha da Juveléu e lançou várias tochas antes da chegada dos adeptos do Sporting. A PSP efetuou 124 detenções. O inglês na nova. Em Portugal, existem diversas leis e regulamentos que se encontram apenas no papel, não refletindo realidade. Diante da discrepância entre a legislação e a situação real, frequentemente a solução mais lógica é alterar a lei em vez de modificar a realidade. Tripulantes de ambulância de emergência no Algarve serão formados pelos bombeiros de Lagos. A formação especializada visa capacitar os bombeiros para operar ambulâncias de emergência, distribuindo-se em 2 módulos e totalizando 200 horas de duração. Na quarta-feira, partidos com representação parlamentar encontram-se com o governo sobre o PTRR. As reuniões terão lugar na residência oficial do Primeiro-Ministro. Carlos Barbosa da Cruz. Existem pessoas a mais a assistir a estes espetáculos. Pessoas que não se comportam adequadamente. Comentador da CMTV faz uma análise aos conflitos que antecedem o derby de futsal entre o Sporting e o Benfica. Acusação de tortura a detido recai sobre o comandante da GNR. O Ministério Público acusa Ricardo Sousa de ter torturado um cidadão luso-marroquino apanhado a roubar bicicletas. O comandante foi removido da sua posição numa unidade operacional.